Muito bem, senhoras e senhores, vestibulandos que estão se preparando aí para esse desafio que vai ser a redação de vocês, certo? Hoje, aqui no nosso canal Redação Enem na Mosca, um tema daqui, ó. Olha só, antes de qualquer coisa, vamos direto a ele. E olha lá, meus queridos, olha que temaço nessa data, né? A necessidade de combater os altos índices de jovens que nem estudam e nem trabalham no Brasil. Você sabe que quem vai colocar você dentro da universidade é a redação. Você sabe que no Enem a redação vai ser um tema da atualidade, um tema social e um tema brasileiro. Esse tema de hoje é um tema totalmente dentro desses critérios que o Enem adora utilizar, né? E utiliza aí há vários anos. Então, vamos ver as possibilidades e análise, evidentemente, desse tema que abrange aí uma série de elementos, certo? Primeiro, vamos analisar o tema em si. Percebam a necessidade de combater os altos índices, né? De jovens que nem estudam e nem trabalham no Brasil. Primeira coisa que eu sempre falo em todos os vídeos a respeito dos temas de redação é o lance da palavra-chave. E a palavra-chave dessa redação é necessidade. Beleza? E o que são esses jovens que nem estudam e nem trabalham no Brasil? São aqueles chamados, de uma maneira assim, pejorativa, chamados da geração nem, certo? Porque eles nem estudam e nem trabalham. Como assim, professor? Nem, né? Como é que isso funciona? Vamos ver aqui detalhadamente, vamos passar para o próximo. Olha só, vamos lembrar sempre, vale aqui em todas as aulas dos temas. A sua redação deve ter a introdução, dividida em apresentação da tese, mais o percurso histórico, ou seja, sua introdução é dividida em duas partes. Pode ser dividido essa introdução em 2 parágrafos? Sim. Pode ser no mesmo parágrafo? Também não há problema, certo? 2 parágrafos depois da introdução de argumentação, cada um com um assunto diferente e devidamente aprofundado. Lembrando sempre, melhor você fazer 2 argumentos aprofundados do que você pôr 5 de maneira vaga, beleza? E a conclusão, a famosa conclusão com proposta de intervenção, indicando quem, o ator social que vai realizar tal tarefa, o que, como e para quê. Beleza? Vamos começar então esse tema interessantíssimo. Vamos transformar, né, aquela dicasinha de sempre, né, que ajuda muito na hora de começar o texto. Vamos transformar o tema em uma pergunta? Voltando, qual que é o tema? A necessidade de combater os altos índices. Tema cumprido, né? De jovens que nem estudam e nem trabalham no Brasil. Aí você transforma isso. Existe uma necessidade de combater os altos níveis de jovens que nem estudam e nem trabalham? Existe essa necessidade? A gente sabe que sim. Claro. E aí a gente pode começar a redação de que maneira? Lembrando, isso aqui são apenas sugestões, certo? Para ajudar você aí a percorrer esse tema. Então, vamos lá. Em um país que pretende ter desenvolvimento econômico, é inadmissível haver um grande número de jovens que não estudam ou não trabalham, seja lá qual for a razão disso. Esse triste fato pede medidas urgentes em várias esferas, principalmente na educação formal. Perceba que eu já adiantei meus argumentos, porque na introdução eu já levanto a bola para cortá-la no momento dos argumentos. Que bola foi essa que eu levantei? Eu levantei a questão de que é inadmissível haver na população um número muito grande de jovens que nem estudam e nem trabalham, seja lá qual for o motivo, é por conta da família que é muito pobre e precisa de alguma coisa, é por conta de alguma dificuldade que esse estudante tem. Ora, esse estudante tem que ser ajudado, esse rapaz, essa garota, eles têm que ser auxiliados de alguma maneira, certo? E outra coisa, esse triste fato pede medidas urgentes. Que medidas são essas? Isso vai ser colocado ou na argumentação ou na conclusão, certo? Principalmente na educação formal. E aí eu já trilhei mais ou menos qual vai ser minha proposta de intervenção. Beleza, pessoal? Fiz a introdução, vamos agora para o tal do percurso histórico, que também faz parte da introdução, é a segunda parte.
Primeira parte, apresentação da tese. A tese é a espinha dorsal, é aquilo que é a essência, o centro da redação, certo? Essa tese será sustentada, evidentemente, pelo percurso histórico e pelos argumentos. Percurso histórico. O Brasil é um país de triste histórico no que se refere em cuidar e formar seus jovens. Desde os péssimos resultados nos índices internacionais de educação, e aí eu estou falando daquele exame PISA, vocês podem pesquisar aí depois o que é o PISA, certo? Até os PISA, antes de mais nada. Até os pífios resultados em Olimpíadas acadêmicas e esportivas. Esse tipo de Olimpíada, o que seria isso? Seria aquelas Olimpíadas de matemática, Olimpíadas de física, Olimpíadas de história. Que o Brasil também tem resultados bem, vamos dizer assim, medíocres. E o resultado nas Olimpíadas esportivas. Professor, o que tem a ver o esportivo com o jovem que nem estuda nem trabalha? Vou falar para vocês uma coisa. As Olimpíadas, elas refletem como os jovens são tratados em determinados países. Não à toa, percebo os países que são sempre os melhores colocados nas Olimpíadas. As Olimpíadas, aquelas que acontecem de 4 em 4 anos dos esportes. Geralmente, os países que vão melhor em vários anos são países que formam seus atletas não em clubes, mas sim nas escolas e nas escolas públicas, certo? A maior parte dos atletas americanos, ingleses, coreanos, chineses, eles não são formados num clube ou num patrocinador. Eles são formados nas escolas públicas. Mas isso é um outro tema que a gente pode trabalhar futuramente. O país, então, né, os pífios resultados em Olimpíadas acadêmicas e esportivas, o país demonstra de maneira inquestionável que, na maior parte de sua história, os jovens foram ignorados ou preteridos, social e culturalmente. Né? Então, a gente analisa aí a caminhada brasileira desde o início, no que se refere a proporcionar aos jovens boas escolas, bons equipamentos esportivos nos bairros. O Brasil praticamente não tem isso. E isso reflete em toda uma geração mal formada ou essas que não se inserem nem na educação, nem no trabalho, que é a famosa geração neném. Então vamos agora para o primeiro argumento, né? Fiz a tese, o percurso histórico, agora vamos para mais um parágrafo, abrir um parágrafo novo para fazer o primeiro argumento. E o assunto que eu vou trabalhar aqui seria o que estimula jovens a não estudarem e a não trabalharem. Já pararam para pensar? Por que tem tantos jovens no Brasil que sequer estudam nem trabalham? Vamos analisar, seria o fato, muitas vezes, desses jovens morarem em bairros carentes e, por consequência, frequentarem escolas pouco estruturadas. São aquelas escolas, geralmente de periferia, que não tem estrutura, não tem Wi-Fi, não tem laboratório. Nessas escolas, geralmente, faltam muitos professores, ou os que têm, os que são titulares, são substituídos constantemente, porque ou querem sair daquela escola, ou seja lá por quais razões, não é verdade? Então, você tem uma escola que ele não sente confiança, não sente estímulo em estar ali. Não é uma escola que ele vai ter uma excelente aula de física, história, geografia, que ele vai ter aulas complementares, que ele vai ter uma aula prática em laboratório, que ele vai ter redação toda semana. Nada disso. É uma educação que finge ensinar. E alguém não vai se sentir atraído num molde assim, certo? Outra questão dele nem estudar e nem trabalhar. Por ter pouco estudo, esse cara, mais hora menos hora, essa garota vai arrumar um emprego. E ele vai verificar que esse emprego ele vai ter poucas chances de evoluir dentro dessa profissão. Vai ser um emprego pouco qualificado e um emprego mal remunerado, que também não vai estimular esse jovem a trabalhar. Ele fala, em vez de eu ir lá para ganhar essa mixaria, eu fico em casa, ajudo em casa, sei lá o quê. Né? Isso reflete o nosso país. Nosso país, hoje, né, 2021, ele é o 13º no PIB, num ranking de 200 países, ou seja, o Brasil é muito bem colocado. Vamos combinar. Numa lista de 200, você está entre os 20, você está bem na fita. Porém, nós somos o 84º no IDH. O que é isso? PIB é tudo que o país produz, sem levar em conta o quanto dessa renda produzida é distribuída entre a população. E o IDH é o que mede o Índice de Desenvolvimento Humano, né? No que se refere a números de saúde, educação, expectativa de vida, mortalidade infantil. Então, de 13º, nesse quesito, a gente vai para o 84º. Vamos traduzir isso? Somos um país rico de povo
pobre, certo? Vamos para o segundo argumento, que poderíamos também tratar nesse tema. Seria a questão também de, muitas vezes, né, esses jovens serem expostos à criminalidade. E essa criminalidade ser mais atraente do que você pensar que estudo e trabalho podem te dar alguma coisa. Até porque, geralmente, pessoal, estudo, quem opta por esse caminho, eu vou estudar, posteriormente fazer uma faculdade, depois eu vou trabalhar. Isso leva tempo, isso não é imediato, certo? E o jovem, por natureza, é um tanto imediatista, ainda mais na sociedade que vivemos hoje. Então, muitas vezes, alguns jovens, e não coloquem argumentos do tipo, as pessoas que moram em favela, né, elas têm mais tendência à criminalidade. Na prática, a gente até sabe que isso não deixa de ser verdade. Porém, não pega bem isso em uma redação. Fica a dica, que eu vou gravar outra aula, inclusive, falando sobre determinismo social. Isso é terminantemente proibido em uma redação. Então, você pode colocar que a criminalidade, ela aparenta para os jovens um ganho mais rápido e concreto. Né? Em pouco tempo se ganhar muito dinheiro. E ela, de uma maneira ilusória, ela provoca esse desejo no jovem, né? Do ganho imediato e coisa e tal. Então, essa criminalidade é um fator desestimulante para jovens estudarem ou trabalharem. Outra questão que a gente deve abordar são os péssimos exemplos vindos de cima. Como assim, professor? Os grandes corruptos desse país, alguns, inclusive, condenados já por corrupção, provada e mais que provada, e que são, do nada, libertados por terem grana para pagar bons advogados. Né? A gente vê isso com frequência entre ex-deputados, políticos, alguns presidentes, né? Que foram pessoas, assim, já foi investigado, foi julgado por várias instâncias, a pessoa foi condenada, e aí a pessoa é solta e sai como se nada tivesse acontecido. Que exemplo isso é passado para a juventude, por exemplo, que observa esse tipo de coisa? Isso em várias esferas, em vários anos. Outra questão também que pode ser apontada dentro do mesmo assunto é a sensação de impunidade. A gente sabe, tem um vizinho que ele assaltou, ele roubou, mas ele não ficou 2 anos preso, já está na rua de novo e já está fazendo tudo de novo. Né? Isso também estimula essa geração neném. E, por último, a mídia, por glorificar muitas vezes a criminalidade, glorificar quem não estuda e consegue as coisas fáceis. Já visto aí alguns artistas, alguns jogadores, né? Nunca é valorizado no país, não digo nunca um advérbio muito pesado. Na maior parte das vezes, a mídia glorifica quem ganhou de maneira fácil, e não quem lutou desde baixo, conseguiu e por aí vai. Então, esses fatos estão dentro do mesmo argumento, que também é um combustível para essa geração neném. Por último, vamos à famosa conclusão. Olha lá. Colocando quem, o que, como e para quê. Lembrando sempre que isso aqui são apenas sugestões. Uma mera ajuda a você, certo? Então, vamos lá. O quem? O quem pode ser o Estado por meio da Secretaria da Educação dos Estados e Municípios ou do Ministério da Educação. E o quê? Olha, essa aqui é a grande medida. E vou falar uma dica aqui para vocês. Vem cá, chega perto. Essa proposta de intervenção serve para vários temas relacionados a questões sociais, a redução da maioridade penal, por exemplo, né? Ou a questão da falta de oportunidade, da desigualdade social, né? Do porquê que o Brasil vai mal na sua educação, por que o Brasil é um país improdutivo, né? Vários temas assim. Essa conclusão serve para o mesmo tema. É uma conclusão coringa. Qual é a proposta de intervenção? Que o governo forneça educação básica integral. Lembrando, o que é educação básica, professor? Educação básica é da creche, ali dos níveis infantis, né? Maternal, coisa e tal, até o 3º ano do ensino médio. Isso é educação básica. Então, a educação básica ela tem que ser em período integral. Como funcionaria? Isso é o quê? Já disse quem, o quê? Como? Outra que eu sempre falo aqui. 90% de quem faz redação no Enem até faz a proposta de intervenção. O problema é que 90% de quem faz a proposta de intervenção não coloca o como. As pessoas dizem o que, quem, mas jamais dizem o como. É isso que faz a diferença na sua conclusão. Então vamos lá. Como? Não haverá períodos de aula. Da creche ao 3º ano do médio, o horário seria um só, das 8 às 15 horas, e com atividades opcionais até às 18. Atividades opcionais que eu digo é cultura,
esportes e por aí vai. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá não tem quem estude de manhã ou à tarde. Todo mundo estuda num horário só, certo? Escolas com prédios seguros, equipados e limpos, com toda a estrutura para tornar um ambiente inclusivo, ou seja, trazer todos, ninguém se sentir excluído, né? Em termos pedagógicos ou em termos físicos para deficientes e coisa e tal. Os profissionais também seriam melhor remunerados e devidamente avaliados regularmente, para não haver acomodação. A gente sabe, né, que muitas vezes a pessoa passa num concurso e esquece que ela tem obrigações, né? Ah, não posso ser mandada embora, então vou tocar aqui do jeito que dá. Não, essa pessoa seria avaliada regularmente, né? E os programas de incentivo ao primeiro emprego também, bem como investimentos para atrair empresas dispostas a atuar no maior mercado consumidor do hemisfério sul. Por acaso, é o Brasil, certo? E para que tudo isso? Para que em médio prazo voltássemos, né? Em médio prazo voltaríamos a nos desenvolver de maneira econômica e também social, com uma juventude bem formada e ciente de seu papel dentro da sociedade. Galera, basicamente é isso, certo? Então, com isso, você faz a sua redação. Isso aqui são sugestões, você pode buscar outras, certo? Não impede você de pesquisar. E lembrando que isso aqui é um tema muito atual, esse da geração Neném. Beleza? Tá aí, ó. Não deixe de se inscrever, canal Redação Enem na Mosca, certo? Cada aí, uma vez por mês, a gente colocando temas novos aqui. Recomende aos amigos, recomende aos conhecidos, porque estudar nunca fez mal a ninguém. Certo, meus queridos? Vamos encerrar por aqui e eu me despeço de vocês, mandando um beijo a todos. Bons estudos e fui! Uau!